Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula e eu espero que vocês estejam bem. Gente, gostaria desde já de falar com vocês que façam uso do material didático. Na aula anterior nós estivemos discutindo aí acerca das semelhanças linguísticas entre os povos americano e africano. Hoje nós vamos falar de uma conexão ainda mais direta, que é a conexão dos povos, certo? Gostaria que vocês abrissem o livro didático na página 28, fizessem uma leitura, marcassem aquilo que vocês acham importante, entendeu? Grifem e tenham bastante atenção na hora de fazer as atividades. Além da diversidade de idiomas não oficiais em certas regiões e das semelhanças linguísticas observadas por conta do passado comum de colonização, há outro aspecto histórico que fornece uma conexão ainda mais direta entre as populações desses continentes, as próprias pessoas. Por quê, gente? Porque durante o período colonial, europeus dominaram ambos os continentes e ocuparam, deixando muitos descendentes. Ou seja, os europeus eles se relacionaram tanto com os povos nativos americanos quanto com os povos nativos africanos, porque os dois continentes eles foram colonizados em épocas distintas, é o que vocês vão ver mais à frente. Mas, da mesma maneira, eles tiveram aí esse contato com os europeus, e os europeus se relacionaram com os povos dessas localidades, gerando assim muitos descendentes miscigenados. Por isso que nós temos hoje uma semelhança jamais encontrada por povos mais apurados, que são as semelhanças dos americanos e também dos africanos, certo? Tem aí o mapa dos fluxos migratórios. Vocês podem observar a diversidade de povos que vieram de outras localidades para o nosso território, que é o território americano. Nós temos aí europeus, temos os africanos. Só que a migração dos africanos para o território americano, gente, ela é uma migração diferente, porque em sua grande maioria eles foram forçados a virem para o nosso território. Por quê? Porque eles foram escravizados. Nós tínhamos um povo aqui no nosso território, só que esse povo ele era um povo mais frágil, era um povo que não resistia a trabalhos pesados. Então havia uma necessidade de uma mão de obra que fosse barata, né, e que tivesse uma resistência maior à carga de trabalho. Então, quando eles entraram em contato aí com os africanos, eles descobriram que era um povo mais resistente e trouxeram esse povo aqui para a América para serem escravizados e viverem aí em condições horrendas, como vocês já sabem que foi o período aí da escravidão. Então, os africanos eles foram forçados. Os demais povos eles vieram por interesses de exploração, o que não aconteceu aí com os povos africanos, né? Vieram os chineses, vieram também os indianos, que vocês podem acompanhar aí nesses mapas, e a quantidade de pessoas desses territórios que vieram para o nosso território. Aí na página 29, nós vamos falar acerca das diferentes dimensões do colonialismo. O colonialismo pode ser entendido como o sistema internacional das relações econômicas que vigorou em diferentes partes do mundo desde o século XV até meados do século XX, quando, nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, entrou em decadência. O colonialismo era esse sistema de colônias, ele era baseado mais aí, gente, na questão da subordinação, ou seja, a colônia ela era subordinada ao seu colonizador. Por exemplo, os nossos colonizadores eram europeus, nós éramos ali subordinados deles. Nós vendíamos, fazíamos as relações comerciais com base nas decisões dos europeus. No nosso caso, o nosso país de colonização aí é Portugal. Então nós obedecíamos à colônia portuguesa. Só que isso entrou em decadência aí justamente no período aí da Segunda Guerra Mundial. Aí tem dois quadros dos aspectos do colonialismo na América e o aspecto do colonialismo na África. Gostaria que vocês lessem e observassem as duas épocas distintas, as consequências, né, demográficas aí visíveis nos dois. As principais potências internacionais aí que colonizaram a América foram Portugal, Espanha e Inglaterra. As principais que colonizaram a África foi a Inglaterra e a França. Eu gostaria que vocês observassem isso para a gente poder ter uma discussão mais detalhada via Telegram, certo?
E depois dessa Segunda Guerra Mundial, gente, houve uma necessidade de descolonização desses países, né, desses dois continentes. E com essa descolonização houve a formação dos estados. Formou aí os Estados Unidos, que se tornou uma grande potência mundial. E os Estados Unidos, depois da guerra com a União Soviética, o que aconteceu? Ele tinha um interesse assim de... como eles não tinham colônias, eles não eram países colonizadores, eles tinham um interesse que os outros países eles deixassem de ser colônia. Ou seja, eles tivessem aí uma independência. Aí, o que aconteceu? Houve diversos conflitos influenciados aí pela ideia dos Estados Unidos da União Soviética. Muitas outras localidades entraram em conflito com as suas colônias, entraram em conflito aí com os seus colonizadores, a fim de buscar adquirir determinada independência, certo? Foi um palco aí de grandes conflitos que vocês podem observar na página 30. Gostaria que vocês fizessem uma leitura para que a gente também discutisse mais a fundo acerca disso, e se vocês tiverem alguma dúvida podem me perguntar. Vocês podem observar aí as diversas disputas que houveram com base aí nessa ideia dos Estados Unidos da União Soviética e a vontade que eles tinham de que todos os outros países também se tornassem independentes. Nós também temos um fator muito importante, que são as conexões étnicas e culturais. Por quê? Porque principalmente a África influenciou muito a questão da cultura americana. Nós temos aí na cultura americana a presença africana, desde os nossos ritmos até as comidas típicas vindas da África, que se tornaram também habituais aqui, o modo como algumas culturas são expressas lá, como a capoeira também veio para o nosso território e hoje é reconhecido também como uma cultura nossa, certo? Por nós sermos um povo miscigenado, então não há essa importância de dizer que não é uma cultura nossa. Tem aí um exercício, gente, na página 31 que eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês lerem a matéria para trás, vocês vão encontrar aí as respostas certas, ok? Prestem bastante atenção e até a próxima aula. Beijos e muito obrigada.